Então, boa tarde de novo e bem-vindos de novo. Eu dou-vos as boas-vindas a uma casa que não é a minha, mas estou aqui também como convidada, mas de qualquer maneira agradeço-vos muito terem vindo de tão longe para se encontrarem aqui hoje comigo. Eu também vim de muito longe, podíamos nos ter encontrado a meio do caminho, porque sabem de onde eu venho? Do Porto, não é? Portanto, somos vizinhos, quase podíamos ter encontrado pelo caminho. Aqui há uns 5 minutos atrás, alguém me disse lá fora, me lembrou lá fora, que hoje é o dia da felicidade. Não sei se sabiam que há um dia da felicidade. Sabiam? E eu lembrei-me então de que há um conto meu, que talvez não conheçam, em que não se fala propriamente da felicidade, mas do contrário da felicidade, e é uma história que eu vos poderei contar e depois explicar porque a escrevi. Mas para eu vos contar essa história, precisava primeiro que houvesse voluntários que cantassem. Eu sei que toda a gente de certeza aqui conhece a história, agora é preciso que haja voluntários com à vontade, que cantassem O Nosso Galo é Bom Cantor. Quem conhece a canção? Ora vá, temos aqui um voluntário então, vamos lá a isso. Mas de certeza que mais pessoas conhecem. Então vá. O nosso cantor, bom cantor, está sempre a cantar. Cocoró, cocoró. A segunda parte é muito, muito importante para a minha história. Mas veio um dia e não cantou. Outro e mais. Cocoró, cocoró. Não conheces? Viu? Cocoró, cocoró. Nunca mais se ouviu cocoró, cocó. Quando o meu sobrinho Zé tinha uns 3, 4 anos, ele adorava esta canção e andava sempre a pedir-nos que a cantássemos. Nós cantávamos e ele chorava. E nós dizíamos, Zé, não te volto a cantar esta canção, se choras não te canto. Porque ele, claro, chorava porque achava que o galo... Daí a 15 dias voltava a insistir, nós voltávamos a cantar e ele voltava a chorar. Para verem como os escritores usam tudo e mais alguma coisa, eu fui usar esta ideia ao fim de muitos, muitos anos. O Zé tem agora 31 anos, já ele próprio tem uma filha de 1 ano. E fui usar esta ideia para escrever uma história que vem num livro chamado O Galo que Nunca Mais Cantou e Outras Histórias, e que eu, infelizmente, não trouxe nenhum livro, devia ter pedido à minha editora para trazermos para vos mostrar. Um livro que ganhou o Prémio Maria Rosa Colasso aqui há uns anos, e o conto do título, O Galo que Nunca Mais Cantou, eu sei a história de cor e vou-vos agora contar. E é assim. O nosso galo era bom cantor, tinha boa voz, estava sempre a cantar. Veio um dia e não cantou, outro e mais outro e não cantou, e nós começamos a ficar um bocadinho preocupados. E fomos falar com a vizinha. E dissemos, vizinha, já reparou que o nosso galo nunca mais cantou? E a vizinha disse, é verdade? O vosso galo cantava tão bem de dia e de noite que nem me deixava dormir. Muito melhor que o paspalhão do meu galo que não canta nada. E eu ultimamente não o tenho ouvido cantar, não sei o que vos diga. Deixamos a vizinha a falar e fomos falar com as galinhas. Dirigimos-nos à galinha mais despachada e dissemos, galinha, já reparaste que o nosso galo nunca mais cantou? E a galinha despachada disse, é verdade, realmente. O galo, que andava sempre a cantar dia e noite, que nem nos deixava dormir, ultimamente anda sempre aí metido pelos cantos, não canta nem nada. Não sei o que é que se passa. Deixamos a galinha a falar e fomos telefonar ao veterinário. O veterinário veio, auscultou o nosso galo, mandou-o dizer 33 e deitar a língua de fora. E depois disse, ora bem, aparentemente o vosso galo não tem nada de mal, assim fisicamente. Eu posso levá-lo para a clínica, faço-lhe um ataque, uma ressonância magnética e vemos o que é que se passa. Mas o nosso galo não tinha seguro de saúde. Achamos que era melhor não nos metermos nessa despesa. E fomos telefonar à nossa prima Adesinda, que era a quem devíamos ter logo telefonado desde o princípio. A nossa prima Adesinda chegou. Agora, eu vou aqui tomar como exemplo este nosso galo. Sem ofensa. Olhou para o nosso galo, virou-se para nós e disse, então vocês não estão a ver?
Olhem o vosso galo de crista tombada. O vosso galo está com uma valente depressão. Dê-lhe Prozac. Nós demos Prozac ao nosso galo e ele agora já está muito melhor. Já canta, não tão bem como antes, mas canta. E as galinhas andam muito mais satisfeitas. Bom, então, eu lembrei-me desta história porque, em conversa sobre o Dia da Felicidade, fiquei surpreendida por saber que nós estamos num país que tem um índice de felicidade de 1 a 10 de 5,1. Não é mau, não é? Estamos a meio da escala. O meu índice de felicidade, principalmente quando estou a fazer aquilo de que mais gosto, que é escrever e depois estar com os meus leitores e falar com eles, o meu índice de felicidade costuma ser bastante mais elevado. Não vos vou dizer que sou uma pateta alegre, sempre feliz, mas posso dizer que o estilo de vida que tenho, por ser escritora e tradutora, me agrada muitíssimo. E agrada-me muito também que me façam perguntas sobre a minha atividade como escritora e sobre a minha vida particular, se quiserem também, e responderei a tudo, menos a uma coisa. Há uma coisa que é um segredo, quase um segredo de Estado. Já que estamos aqui neste contexto, não é um segredo presidencial, quase. Há um pormenor sobre mim que eu não conto a ninguém, de que me envergonho muito e, portanto, tento esconder ao máximo. Se não me fizerem uma pergunta sobre essa questão, todas as outras que me queiram fazer, eu responderei. Eu suponho que vêm com algumas curiosidades. Sim ou não? Não. Sinceridade, assim é que é. Bom, há algum candidato aqui a fazer-me uma pergunta. Se alguém conseguir adivinhar a tal pergunta a que eu nunca responderei, eu respondo. Sim? Esta pergunta, embora pareça aquela pergunta do costume, porque... perdão. Por que motivo se tornou escritora? Obrigada. Essa pergunta, embora pareça aquela pergunta comum, não é? Por que motivo se tornou Presidente da República? Por que motivo se tornou arquiteto? Por que motivo se tornou mecânico de automóveis? Por que motivo me tornei escritora? No entanto, embora seja uma pergunta comum, é uma pergunta interessante porque tem respostas sempre diferentes. No meu caso, eu tornei-me escritora por ser leitora. E tornei-me leitora porque quer a minha mãe, quer o pai dela, o meu avô materno, adoravam ler. Ainda antes de aprender a ler, ouvia-os a eles a lerem e achava que aquilo devia ser maravilhoso, porque estavam tão encantados, tão absorvidos pela leitura. Comecei então a achar que devia ser bom fazer às outras pessoas o que os escritores me faziam a mim. O que me aconteceu durante muitos, muitos anos foi que tinha uma voz na minha cabeça, que espero que ninguém aqui tenha, e se a têm, mandem-na calar, que era uma voz que me dizia uma frase muito feia: mas quem é que tu julgas que és? Já alguma vez ouviram essa vozinha interior? Ou seja, eu gostava de ser futebolista, eu gostava de ser primeira-ministra, eu gostava... mas quem é que tu julgas que és? E eu tinha essa voz a dizer-me, para ser escritora, é preciso ser muito inteligente, ser muito fora do normal, de preferência ser homem, de barba e bigode e óculos, e até se calhar melhor ainda já estar morta, porque os escritores mais famosos que eu conhecia eram os escritores que já tinham morrido, não é? Eu não tinha nenhuma dessas características. Então, quando o Zé, este meu sobrinho para quem escrevi O Galo que Nunca Mais Cantou, figura muito neste meu percurso como escritora. Quando fui viver para a Inglaterra, no final dos anos 80, o Zé ainda era pequenito, e eu tive finalmente uma maneira de calar aquela voz que me dizia: quem é que tu julgas que és? Calei-a dizendo assim: eu vou escrever um livro, mas não é para publicar. Claro que eu não... Quem é que eu julgo que sou? É para o Zé. O Zé ainda nem sabia ler nessa altura, mas pronto. Eu escrevi o livro a fazer de conta que era para o Zé, e depois, pelo sim, pelo não, mandei-o para um concurso que existia na altura da editora Verbo, e ganhou um prémio, foi publicado, e aí já deixei de ter aquela vergonha, de ter aquela voz na minha cabeça a dizer-me que eu não tinha qualidades suficientes para escrever. Achas que respondi à tua pergunta? Então agora deixa-me fazer-te a ti uma... Já sabes o que é que queres ser quando fores grande? Já és grande, não é? Mas quando fores maior? Ainda não. Ainda não? Nada? Não.
Nem vagamente, não tens assim uma área mais... Tenho que pensar melhor. É? Então, enquanto pensas, se calhar há outra pessoa que tenha alguma pergunta a fazer, não? Posso fazer outra? Sim, claro. Precisas é do microfone, não é? Não dá? Ah, já dá. E hoje em dia, que relação tem com as novas tecnologias? Considera-as fundamentais para a aprendizagem? Eu, para a aprendizagem em contexto de escolas, não te sei dizer, porque há muitos anos que não estou nesse contexto, não é? Não dou aulas, se vou raramente a escolas, não te sei dizer se os quadros interativos que têm nas vossas escolas funcionam melhor do que o quadro de lousa preta com o giz, não sei. Agora, para a aprendizagem ao longo da vida, que no fundo é aquilo que nós todos, se calhar, deveríamos ter em atenção, eu acho que é fundamental. Termos acesso às novas tecnologias, sabermos usá-las. Neste momento, as pessoas, de uma maneira geral, mesmo pessoas de mais idade, recorrem muito à internet para se informarem, para se porem a par das coisas. Eu acho que, não sei porque, eu tenho a sensação que está aí qualquer coisa por detrás, que não era bem essa a pergunta que tu irias fazer. Era aquele género, acha mal que agora os miúdos andem sempre com os telemóveis, com os smartphones e não leiam nada? É isso? Era mais isso, se calhar, não? É um bocado. Eu não acho. Eu acho que agora se lê muito mais e se escreve muito mais do que quando eu, por exemplo, era da vossa idade. Quando eu era da vossa idade, podem não acreditar, mas o acesso ao ensino não era universal. A maior parte das pessoas chegava aos 12, 14 anos no máximo e ia trabalhar. Não continuava a estudar. O ensino era muito elitista, o ensino era para quem tinha posses, a leitura, os livros, eram também para quem tinha posses. A rede de bibliotecas públicas e de bibliotecas escolares não tinha comparação com o que existe agora. O acesso que se tem agora a livros e ao ensino é muito mais alargado e universal, primeiro. E, em segundo lugar, neste momento, com as mensagens todas que mandam, não é, nos vossos telemóveis e com as mensagens todas que leem, passam uma grande parte do vosso dia de volta das palavras escritas. Não é? Já repararam? Leem muito e escrevem muito. Podem não ler nem escrever muito, essa de Queiroz, mas leem e escrevem palavras escritas. Não é? Como? Até leem com os olhos fechados. Isso já é... Aí leem ou escrevem? Com os olhos fechados? Já adivinham, não é? Estás aí com o microfone na mão, como para passar, mas não tens nenhuma pergunta tua a fazer? Não. Bom, eu reparo que há aqui vários meninos que têm na mão o livro Uma Questão de Cor. E deve ser porque, se calhar, vos impingiram esse livro na escola, não foi? Este livro é um livro que já é muito antigo. É tão antigo que, não sei se já repararam, que há aí uma ilustração em que aparece um ecrã do computador com uma bomba prestes a rebentar. Há aí uma ilustração assim. Aquilo que eu vos quero dizer em relação a isso é que eu também já sou tão antiga que quando comecei a usar computadores, nos ecrãs aparecia, quando havia um problema no computador, aparecia uma bomba com um rastilho. E da primeira vez que isso aconteceu, da primeira vez que eu vi no ecrã a bomba com o rastilho, eu, sem querer, recuei um bocadinho a pensar, isto ainda me pode arrebentar. O próprio computador. Vejam lá. Sim? Por que decidiu ir para o estrangeiro lecionar? A decisão de ir para... Eu fui primeiro para Birmingham dar aulas de português e fazer um mestrado em literatura inglesa. A decisão de ir foi um pouco motivada pelo facto de que eu tinha um namorado que era de lá e então combinei as duas coisas. Depois continuei a viver lá durante uns anos, voltei para Portugal e depois regressei
desta vez para a Escócia, para Glasgow, para fazer um doutoramento sobre um autor que, de certeza que toda a gente aqui conhece muito bem. Ele chama-se Rudyard Kipling. Conhecem? E se eu vos disser, conhecem muito, muito bem um livro dele? O Livro da Selva? Esse autor fascinava-me precisamente um pouco por este motivo. Ele é um autor de histórias tão quase universais e conhecidas de todo popularmente, que as pessoas nem sabem que foi ele que escreveu certas histórias. Julgam que as histórias são quase contos tradicionais, populares, que alguém há muitos, muitos séculos inventou. O Rudyard Kipling é um autor que, na altura, me pareceu muito interessante, principalmente porque dizia uma coisa, e fazia, acho eu, em relação às obras dele, uma coisa que a mim também é uma ambição que eu tenho, que é escrever para gente nova, para que eventualmente as pessoas compreendessem que escreve é para toda a gente, ou seja, escrever para não excluir ninguém. Quando se escreve para gente, alegadamente para gente mais nova, está-se a incluir a gente mais nova e também os outros que queiram ler. Enquanto quando se escreve alegadamente para adultos, está-se a pôr de parte uma grande parte da população leitora, não é? Portanto, porque fui, sim, houve ali um motivo sentimental / prático, e depois. E agora vivo no Porto, ao cimo da Rua de Santa Catarina, que com certeza todos aqui conhecem, porque são de Barcelos, não é? As pessoas de Barcelos vão muito ao Porto, não é? E a Braga, se calhar, mais. Porquê é que a maioria das suas obras tem como público-alvo os jovens? Eu, sem saber que tu me ias fazer essa pergunta, respondi-lhe agora mesmo, não é? Disse que o meu público-alvo é, de facto, o público jovem, mas a minha intenção, no fundo, é incluir esse público também e não excluir ninguém. Qual foi a razão para a escrita do livro Uma Questão de Cor? Ora bem, uma questão de cor, se calhar os teus professores deram-te essas indicações em relação às motivações para a escrita desse livro. Uma questão de cor tem na sua origem a autobiografia, toda a gente sabe o que é uma autobiografia, claro. Auto, do próprio, bio, vida, grafia, escrever. Portanto, a história da vida, escrita pelo próprio, uma autobiografia do Nelson Mandela, Longo Caminho para a Liberdade, que foi o primeiro livro que eu traduzi. Eu, como sabem, como já disse no início, sou também tradutora e o primeiro livro foi um calhamaço de quase 500 páginas a contar a vida de Nelson Mandela nas suas próprias palavras. Eu traduzi esse livro e fiquei a pensar que aquele sistema que existia na África do Sul, o apartheid, um sistema racista de uma ferocidade incrível, não existia evidentemente em Portugal, mas pus-me a pensar também que, até certo ponto, havia, e há, infelizmente, uma série de atitudes, uma série de maneiras de nos comportarmos em sociedade racistas em Portugal. E decidi escrever esse livro um pouco para abordar esse tema. É um dos poucos livros que eu escrevi com um objetivo em mente, com o objetivo de ilustrar uma determinada ideia. Neste caso, a de como o racismo é uma prova de estupidez terminal. Sim. Aí estou a ver que tu és o porta-voz. Ora, como se chama o nosso porta-voz, então? Rodrigo. Ora vá. Já pensaste, Rodrigo, o que é que queres ser quando fores grande? Daniel? Posso fazer? Sim, claro. Na altura em que escreveu o livro, também era viciada em computadores como a personagem principal, a Nina? Sim, eu sou um bocadinho viciada em computadores. Na altura eu era viciada, tal como a Nina, em jogar joguinhos no computador. Agora não, para te ser franca, não jogo jogos de espécie nenhuma no computador. Mas se, por exemplo, tiver algum problema no computador momentâneo, eu sinto-o como se fosse uma doença na família. Eu fico num estado quase de alarme.
O que é que se passa? Se eu, por exemplo, como hoje de manhã vim no comboio do Porto com o meu iPad, se por acaso me tivesse esquecido de carregar a bateria e ficasse sem o iPad, eu acho que já estava aqui hoje um bocadinho, iam-me ver já assim um bocadinho nervosa. E sim, sou um pouco viciada. Porque acho que é uma das alterações mais profundas que nós tivemos na nossa vida nos últimos 30 anos. Mais ou menos, 20 e muitos. Principalmente a partir de uma certa altura com o desenvolvimento da internet. Nós neste momento temos um acesso imediato a um nível de informação que há 30 anos atrás só em sonhos poderíamos ter. Aliás, há menos do que isso. Ainda me lembro de uma altura estar de férias no Algarve e estarmos a pensar como é que se chama aquele ator daquele filme. Aí chamava-se, e eu fui para a cama e eram 3 da manhã, estava às voltas a pensar, mas quem era? Como é que ele se chamava? Se fosse hoje, pegava no meu telemóvel, e já estava a resposta dada. É viciante nesse sentido. A Nina, como eu já te disse, este livro é muito antigo. Este livro é dos anos 90 do século passado. Portanto, a Nina aqui é aquilo que os ingleses chamam uma adotadora precoce, early adopter. Ela adotou os computadores precocemente e ainda os usa um pouco como brinquedos. Eu tenho a certeza que a Nina, neste momento, os está a usar já muito mais como fontes de informação. Claro que temos de ter alguma capacidade de triagem, de ver o que é que vale a pena e o que não vale, mas acho que são... Não sei se tu, Rodrigo, tens um pouco também essa atitude perante os computadores e o teu smartphone, não é? Pois, eu quando digo computadores é, entre aspas, o que te dê acesso à internet, no fundo, é isso, não é? Exato, pois, é o meu caso também. Pode ser um iPad, pode ser o smartphone, não é? Uhum. Sim, precisamos ali do microfone. No livro Uma Questão de Cor, por que razão os títulos estão ao contrário? Os títulos estão ao contrário? Sim, por exemplo, doença, diagnóstico de... Olha, eu vou-te virar essa pergunta para ti. Na tua opinião, porquê é que será? Terá sido engano da... Eu não me admirava nada que a Caminho tivesse feito a asneira. Seria isso? Não sei. Nunca reparaste... Olha, agora... eu ia, mas eu... Não, eu não me vou pôr agora de óculos aqui diante desta plateia tão jovem. Pronto, vais-me tu fazer o favor. Qual é o título do primeiro capítulo? Tens que falar um bocadinho mais alto. Arrebatamentos. Como controlar? Depois o segundo capítulo é... Bocas. Arrebatamentos, bocas. C, criancices. A, B, C. Quando eu tive o meu primeiro computador, vinha com ele um calhamaço de, sei lá, talvez umas 200 páginas, ainda impresso, e que era para eu saber o que fazer em caso de problemas. Se o problema fosse corte de corrente, vinha na letra C, corte de corrente, e entre parênteses vinha o que fazer em caso de. Era um índice alfabético. Então, como este livro andava muito em torno do novo computador da Nina, eu decidi adotar para os capítulos também esse esquema de pôr por ordem alfabética os problemas, arrebatamentos, como controlar, bocas, o que dizer, criancices, o que é que vem entre parênteses? O que fazer em caso de ataques de... para dar um pouco a ideia de que este livro é um manual. Só que em vez de ser um manual para como usar o computador, é um manual para como controlar estas situações tontas, não é? Sim? Se estivesse agora a começar a sua carreira, mudaria alguma coisa? Ai, mudava tudo. Olha, primeiro tinha começado a escrever mais cedo, porque como já te disse inicialmente, eu comecei a escrever tarde com aquela vergonha daquela frase, quem é que te julgas que és, andar-me às voltas na cabeça.
Em segundo lugar, havia uma série de livros que não teria escrito, que ainda continuam em circulação e que continuam publicados, mas que eu acho que foram tentativas mal sucedidas de conseguir fazer qualquer coisa. Então, aquilo que eu penso muitas vezes em relação a alguns livros meus, claro que não vos vou dizer quais são, é que não segui o exemplo de uma das minhas escritoras preferidas, que num dos seus romances deu o seguinte conselho, através de uma personagem. Nesse romance há uma personagem que trabalha numa editora e que dá o conselho seguinte aos seus escritores. Escreva para uma pessoa de quem goste muito, que seja muito sua amiga e que admire imenso. E conte a essa pessoa uma história que ela já conhece muito bem. Mas conte-a de tal maneira que ela queira continuar a lê-la. Eu agora passo-vos este conselho, quando escreverem uma composição para os vossos professores, pensem nisso, pensem que estão a escrever para uma pessoa de quem muito gostam, com certeza. Imagino. É verdade. Que muito admiram, porque é uma pessoa inteligente, lida, que é compreensiva, etc. E mais, além disso, é uma pessoa que é obrigada a ler o que escreverem, isso os escritores, quem lhes dera a eles terem muitas professoras cativas, que tivessem de ler, quer elas quisessem, quer não. Então, tentem escrever alguma coisa que ela já saiba, mas escrever de uma maneira que leve a vossa professora ou o vosso professor a ficarem presos às vossas palavras, e garanto-vos o 5. É certo. Não é? Sim. Qual dos seus livros gostou mais de escrever? Quem é que está a falar? Qual dos meus livros gostei mais de escrever? Os livros são um bocadinho como os amigos ou como as pessoas da família. Há alturas em que gostamos mais de uns ou mais de outros, não quer dizer que não continuemos a gostar deles todos. Eu já vos confessei que há alguns meus livros que considero um bocadinho menos amigos. Deixaram-me, ou seja, eu é que os deixei ficar um bocadinho mal. Mas paciência, não é? Não deixo na mesma de lhes ter algum carinho. Por outro lado, há livros que eu escrevi com um determinado fim. Para comemorar determinada data ou assim, e então esses agradam-me mais. É o caso de um que se chama Mais ou Menos Meio Metro, que escrevi para comemorar o nascimento da minha primeira sobrinha neta. Há um livro, ou melhor dito, 2, de que eu gosto especialmente porque, quer um, quer outro, escrevi-os sobre uma personagem que é a Dulce. O livro chama-se 5 Tempos, 4 Intervalos, e é sobre uma menina gorda, a Dulce, a quem os colegas chamam baleia e barrica e balofa e que se fartam de gozar. E numa manhã na escola ela encontra uns gatinhos e julga que vai ficar muito popular porque vai salvar os gatinhos e ficar com eles em casa. Muitos anos depois de escrever esse livro, que foi o primeiro livro que a editora Caminho, que é a minha editora até aos dias de hoje, publicou, eu continuava a pensar na Dulce. E então, a Dulce que eu escrevi, em quem eu voltei a pegar, já tinha quase 16 anos, já não estava nada gorda, porque, claro, ela aos 10 anos tinha aquilo que os ingleses chamam gordura de cachorrinho. Estava toda elegante, toda bonita, toda top model, mas ela continuava, e esse é o grande mal do bullying, continuava lá por dentro a ser muito gorda. E a pensar que não tinha um espelho só dela. Eu estou permanentemente ali a ver-me àquele espelho, estou a evitar olhar para o friso do fundo, que é um friso muito bonito, mas cada vez que olho para o friso do fundo, vejo assim uma senhora de uma certa idade a fazer gestos e... A Dulce não tinha um espelho só dela, tinha o espelho dos outros. Ou seja, tinha que fazer tudo para agradar às outras pessoas. Então, encontra um homem através do Facebook, mais velho que ela, e agora não vos conto o resto. E se calhar também não podem ler o livro, porque este livro é o meu único livro que se calhar, como tem um título que alerta os professores e os pais, talvez não seja recomendável. O livro chama-se Para Maiores de 16. E já agora um pormenor histórico. Eu quando escrevi esse livro, em Portugal o Facebook não era conhecido. As pessoas usavam uma rede social chamada High Five, que com certeza não conhecem, não é? Mas as pessoas com mais idade aqui devem se lembrar do High Five.
Então eu, para não estar a dar má fama ao high five, porque tinha receio de que as pessoas achassem que eu estava a censurar o high five, decidi escolher uma rede social que nunca seria popular na vida, porque era só popular em Inglaterra, que era o Facebook. E pronto, daí, quando o livro saiu, já o Facebook começava a ser a rede social mais popular. Embora, não sei se ouviram hoje nas notícias, embora o Facebook hoje esteja... Não sei... Ai, desculpa, querido. Não sei até que ponto vamos ter Facebook muito mais tempo, não é? Estão todos no Facebook, com certeza, não? Sim. Havia outra pessoa que queria falar há bocado e não pôde, não foi? Eras tu? Ah, pronto, então. O que acha sobre a discriminação? Claro que essa pergunta eu nunca te poderia dizer, acho muito bem. Devemos pôr as pessoas de parte, porque se elas forem de outra cor, se forem de outra religião, se tal... Claro que não, não é? Agora, eu acho, além do mais, além de achar que é extremamente reprovável, que é desumano, que é uma crueldade para com uma pessoa pô-la de parte por ela ter características que não são as nossas de quem está a discriminar, evidentemente. Além de tudo mais, acho um ato de suprema estupidez. É muito estúpido imaginar-se que alguém que tem um tom de pele diferente do nosso, ou que reza a um Deus diferente, ou a nenhum Deus, é menos merecedor ou menos merecedora do nosso respeito, da nossa... Eu nem sequer gosto da palavra tolerância, porque tolerância dá um pouco a ideia de que nós temos o direito de aceitar. Eu aceito, pronto, olha, eu tolero. Não, eu não tenho que tolerar nem deixar de tolerar. Todos nós temos o mesmo direito a termos as nossas crenças, a sermos de uma determinada etnia, sem que as outras pessoas que não são da nossa etnia tenham de nos mostrar condescendência. Pronto, deixa lá, eu deixo de ser assim. Não. Portanto, o que penso da discriminação é isso. Tu tens alguma ideia diferente em relação à discriminação? Tens alguma opinião que queiras comunicar? Também não. O racismo, como sabemos, é nos nossos dias um grande problema e a comprová-lo temos a morte da vereadora Marielle Franco. O seu livro pretende ser um hino antirracista? Bom, o meu livro não tem pretensões a ser alguma coisa assim, com um impacto a nível mundial, nem nada disso. Ele não teve um prémio, mas teve, para mim, uma recompensa muito grande, porque foi finalista do Prémio em Prol da Tolerância da Unesco, quando saiu, não nesta edição, porque ele já saiu, como vos disse, nos anos 90. Não teve o impacto, evidentemente, que teria... que teve um acontecimento como esse que agora acabaste de referir, ou que terá uma tomada de posição internacional de uma figura, de uma personalidade conhecida. Por outro lado, este livro é o livro que eu escrevi que é mais lido. Isso em parte deve-se não à minha editora Caminho diretamente, mas indiretamente porque vendeu os direitos desse livro aqui há uns anos atrás à Porto Editora, e a Porto Editora imprimiu 200.000 exemplares e ofereceu-os juntamente com o manual de português. E então, com os manuais de português do 8º ano. E então, esse livro transformou-se num livro muito mais lido. Onde quer que eu vá, qualquer escola, qualquer biblioteca, aparecem sempre meninos que trazem esse livro com eles e aparecem sempre meninos a quem é imposta a leitura desse livro. O que eu vos queria pedir era que me fizessem um favor, que é de ir à vossa biblioteca, procurar lá um outro livro meu, por exemplo, escrito na parede, que é sobre um rapaz chamado Daniel, que um dia chega à casa e a mãe não está nesse dia, nem nos seguintes. E depois, reticências. Por exemplo, esse livro, ou 5 tempos, 4 intervalos, sobre a menina gorda, a Dulce. Não vos digo para irem procurar para maiores de 16, porque se calhar os vossos professores vão-vos dizer que não leiam, porque com esse título é melhor não ler. Principalmente o capítulo 9. Nono, como no canto 9 dos Lusíadas, que para o ano verão. E então, eu gostava que me fizessem também esse favor, que é dar uma vista de olhos a outros livros meus, para não ficarem simplesmente condicionados pela leitura deste, que é um livro que foi escrito com um objetivo muito
panfletário, no bom sentido. Claro que não vos vou dizer que me envergonho deste livro e que tenho pena de o ter escrito, nem, pelo contrário, mas é um livro para provar alguma coisa. E alguns dos meus outros livros, de que eu também gosto, são livros que não se destinam a provar nada em particular, transmitem as minhas opiniões, porque, claro, eu sou uma pessoa com opiniões fortes e... Sim. Sim. Quase podia dizer de 1800. Já estava foi influência de os presidentes antigos. Ou seja, o seu livro vem corroborar, ou vem, quase que como profetiza aquilo que ainda hoje em dia, infelizmente, Pois, não... quando ela fala da morte da vereadora brasileira, não é? Num certo sentido... Está perfeitamente na ordem do dia, infelizmente. Num certo sentido, eu tenho pena que este livro não seja um daqueles livros que se transformou numa peça de museu, que os professores e as escolas e os pais pensam, isto não faz sentido estar a dar este livro às crianças, a não ser como curiosidade histórica. Mas não. E, de facto, não sei se já chegaram à parte em que se fala ali sobre a discriminação, por exemplo, em Portugal contra os ciganos. Nós, em Portugal, temos, por vezes, a veleidade, sabem o que quer dizer veleidade? A ilusão de achar que não somos um povo racista, que convivemos com todas as raças, de igual para igual. No entanto, eu estou convencida de que a comunidade cigana em Portugal é vítima de discriminação, e é vítima de uma discriminação que é muito ativa e muito patente. Só não a vê quem não a quer ver. Os nossos alunos têm uma experiência contrária. Na nossa escola, da Escola de Alvarzim, tem muitos alunos da etnia cigana a frequentar a escola. Sim. Os alunos de etnia cigana frequentam as escolas em Portugal. Não estou a dizer-vos que antes do 25 de Abril as pessoas da etnia cigana, muitas delas nem sequer tinham bilhete de identidade, nem sequer eram consideradas cidadãos nacionais. Não vos estou a dizer que não houve progressos, claro que houve, mas continuo a achar que a nossa sociedade discrimina de forma ativa. Pronto, esta frase, eles é que não querem, diz-me tudo. Diz-me, de facto, que há... Eu se calhar não devia andar, não é? Com este microfone estou-me a ouvir mal. Diz-me, de facto, que há, da parte da comunidade maioritária em Portugal, uma atitude em relação à comunidade minoritária que a culpabiliza. E é impossível que haja uma situação em que uma comunidade minoritária não queira a 100% integrar-se na maioritária, porque não, pronto, olha, não queremos. Queremos manter-nos à parte. Não queremos que os nossos filhos estudem, não queremos que os nossos filhos tenham a possibilidade de um dia virem a ser presidentes da República ou grandes cirurgiões. Não, nós não queremos. Nós não queremos. Eu não consigo acreditar que esse tipo de raciocínio seja credível. Não consigo. Mas isso era uma conversa que nos demoraria a tarde toda, não é? A pergunta já não sei qual era. Ai, não era, porque, pois, era o comentário da vossa professora, daquela para escrever um texto que ela já conhece muito bem, mas de uma tal maneira que ela vai adorar lê-lo e vai-vos dar os tal 5. Inspirou-se em acontecimentos vividos por pessoas que lhe são próximas? Em geral, inspiro-me olha, não devia dizer isto, mas também não vos vou confessar, não vos vou dizer o nome, portanto. Ainda hoje, quando estávamos aqui a entrar no Palácio de Belém, eu virei-me para trás, deixem-me ver se ele está aqui, não está. Eu virei-me para trás e vi uma tabuleta com um nome que vou usar numa próxima história que eu escreva. Não posso dizer o nome, pois não, porque se calhar é conhecido. Ora, diga, Carla. Vizinha, feminino. Coscovilheira, não é? Mas não é Coscovilheira. Não, é um nome assim...
Eu pensei logo em pôr, em vez do nome dele, que era deste género, pôr uma personagem que se chama Vizinha Gaiteira. Não, ele era vizinha... Oh, Carla, devíamos ter tomado nota logo ali à entrada, que agora esquece. Como? Não, não era. Era uma palavra com significado do estilo de coscovilheira, bisbilhoteira. Era assim, mas o senhor tinha ali a placa com aquele nome. Sim, olha, isso para responder à tua pergunta, aquilo que me motiva muitas vezes para escrever são as situações que vejo à minha volta. Por exemplo, há uma situação que eu vi aqui há uns tempos numa viagem que fiz no metro, que ainda não usei, mas que vou usar com certeza, e que foi de uma senhora muito bem posta, daquelas assim, roupas caras, que o telemóvel ela tocou, ela pegou no telemóvel e disse, estou, sim. Não, desculpa, eu não quero falar contigo. Não, já falamos tudo o que tínhamos a falar. Não, eu vou desligar. E desligou. E nós ficamos na carruagem, ficamos todos a olhar à espera do segundo capítulo. Claro que tocou outra vez o telemóvel. Estou? Não sabes? Não sabes? Olha, pergunta-lhe a ela. Pergunta-lhe a ela o que é que... Não, pergunta-lhe o que é que ela fez. Não, meu amigo, olha, eu vou desligar. Desligou e levantou-se para sair. E eu levantei-me para a seguir, para ir atrás dela. E, assim, no último momento, apercebi-me de que não podia fazer uma coisa dessas. Não podia ir atrás de uma senhora pela rua a ver o que é que se passaria. Então pus-me a pensar, eu não sei o que é que acham que isto poderia ser. Não, pois, era coscovilhice da minha parte, mas sem dúvida. Eu gosto muito de espreitar pelas janelas, de ouvir as conversas nos cafés, sem dúvida. Mas, na tua opinião, o que é que tinha acontecido? Para aquele, não, meu amigo, não, olha... Uma confusão, se calhar apanhou o namorado com outra aí, não é? Pronto, eu primeiro pensei isso, mas depois pensei, como ela estava assim com aquele casaco todo caro, cachemira e tal, pensei, se calhar o que se passou foi que ela tinha ido à casa do namorado, tinha tirado o casaco, pousou numa cadeira e o namorado tinha uma cadela velhota que nunca tinha perdido a mania de roer. E a cadela tinha-lhe roído o casaco. E então ela estava a dizer, não sabes o que é que ela fez? Pergunta-lhe a ela. Porque ela tinha dito ao namorado, é assim, ou eu ou a cadela. Ou mandas a cadela para a Sociedade Protetora dos Animais ou acabamos tudo. Acho que é uma história possível, não é? Era. E nessa história poderia incluir uma frase que eu vi que achei fantástica também, que foi uma senhora que estava também a falar ao telemóvel, devia ser com o marido ou o namorado, que estava a insistir com ela que ia buscar. E ela a dizer-lhe que já estava no autocarro, já não precisava de boleia. E ele a insistir, e ela a insistir, até que chegou a um ponto, ela disse, opa, poupa-me. E depois acrescentou, economiza-me. E eu gostei imenso daquele economiza-me. É interessante, não é? Economiza-me. Oh, Rodrigo, e eu também continuo a pensar o que é que tu queres ser quando fores grande. Se calhar, jornalista. Uma vez que foi professora, o retrato da professora de português que aparece na obra é um autorretrato? Ora, recorda-me como é que é essa professora? Porque eu já me fartei de escrever professoras em vários livros. Acho que já me esqueci. Ou seja, és pior que eu. É natural que seja um retrato composto de mim e de outras professoras que conheci. A minha irmã ainda é professora também. Se calhar é um retrato composto. Vai sair agora em março, abril... Não, maio, não é? Em maio. Um livro que se chama Nunca para Pior, em que há uma série de retratos... Já vou avisando aqui as vossas professoras, não é? Há uma série de retratos de professores e professoras que não é para levar a mal. Não é para levar a mal. Lembrem-se que eu fui professora há muitos anos e aquelas professoras e aqueles professores que eu retrato ali é com muito carinho, mas é um romance cómico e, portanto, tem que haver personagens que façam rir. Há personagens professoras e professores que fazem rir, mas alunos também. Nunca para Pior é um título que vem da expressão nunca para pior. Não sei se conhecem essa expressão. Por exemplo, está a acontecer qualquer coisa muito... Exato, uma coisa muito má, mas podia ser pior, nunca pior.
ou nunca para pior. Os chineses, por exemplo, dizem: desejo que o meu amigo viva em tempos o meu inimigo viva em tempos interessantes. Os ingleses dizem: cuidado com o que desejas, pode tornar-se realidade. Então, eu o que decidi fazer foi criar uma escola onde há uma turma de meninos muito bem comportados. Assim, nem aquecem nem arrefecem, são assim um bocadinho mornos. Os professores acham que precisavam de um empurrãozinho, precisavam de uma sacudidela, precisavam que alguém lhes desse um bocadinho de vida. E então vem, no princípio do segundo período, para a escola um novo aluno chamado Lúcio Ferro. Estão a ver onde é que eu quero chegar com o Lúcio Ferro? É do aço? Lúcio Ferro? Não? Lucifer, não é? Que é o diabo. O Lúcio Ferro vem para a escola e aquela turma de meninos comportadinhos que precisavam de um abanãozinho, de uma sacudidelazinha, é bem abanada, é bem sacudida. E aí os professores começam a pensar: nunca pior. Olha quando nós nos queixávamos. Eu acho que estamos mais ou menos em cima da hora, não é? Porque agora, não sei quais são os vossos planos. Ora bem, então eu agora queria perguntar se não há aqui uma mente brilhante que saiba qual é a pergunta à qual eu nunca responderia e me faça. Não? Então, uma pergunta que é possível fazer. Como surge em si a inspiração para a escrita? Como surge a inspiração? Eu há pouco dei uma resposta mais ou menos a essa pergunta, dizendo que de facto me baseio muito nas coisas que se vão passando à minha volta e depois dou-lhes assim, altero-as um bocadinho. Eu tenham cuidado comigo, porque eu ouço muitas conversas e depois, sou boa mentirosa também, embora não minta ativamente socialmente, mas se alguém me contar qualquer coisa, eu começo logo a imaginar coisas à volta. É um pouco isso. Mas aquilo que me motiva mais para escrever nem é tanto contar uma história, é mais aquilo que se pode fazer contando-a de uma determinada maneira. Por isso é que aquela frase da tal escritora escocesa de que vos falei há pouco me diz tanto. As histórias são todas as mesmas, não é? Há meia dúzia de histórias, todos nós as conhecemos. A maneira como as contamos é que é muito importante, não é? Se contarmos as histórias de uma determinada maneira, elas tornam-se cativantes. A mesma história contada de uma maneira aborrecida não tem graça nenhuma, não é? Sim, a ironia e também uma outra coisa, achei muito interessante outro dia numa biblioteca a que fui, algum aluno me disse, a propósito do livro escrito na parede, falta aqui um capítulo entre o penúltimo e o último. Além da ironia, outro recurso que eu uso muito é a elipse, é deixar por dizer. E aí, mais uma vez, vem de encontro ao que diz a tal escritora de que eu muito gosto. Eu gosto de pensar que estou a escrever para pessoas muito inteligentes e muito atentas, que estão a ler com 7 olhos. O subentendido, exatamente. O subentendido. Esse subentendido muitas vezes também pode parecer irónico. Espero que nunca pareça sarcástico, aquele sarcasmo, aquela ironia de desprezo, porque não é essa a intenção. E, por exemplo, neste novo livro, Nunca para Pior, a ironia... Por exemplo, há lá um caso em que o professor eles vão fazer uma festa de carnaval com um grande espetáculo e a sala está apinhada de gente e o professor começa a se sentir mal e no capítulo seguinte apercebemos que ele até teve um ataque de coração. Mas quando estou a descrever aqueles vários sintomas que ele está a ter, parece que estou na brincadeira. Eu espero bem que os meus leitores leiam aquilo e não pensem que mazinha que ela é. Em vez de dizer, coitadinho do senhor, teve um ataque de coração, diz, ai, realmente foi um bocado apertado. Ai, este meu braço hoje... No fundo é a combinação da ironia com os subentendidos e as elipses pode... Espero bem que não dê essa impressão a ninguém, mas pode dar uma impressão errada, não é? Aqui. Rodrigo, é o que eu digo, vai ser jornalista. E eu sei qual é a pergunta. Ou jornalista ou se calhar presidente, não é? Presidente da República com resposta para tudo. Que idade tem?
Ora bem, não é essa a pergunta? Não. Mas eu devolvo-te a pergunta porque vais ter de fazer agora Está aqui algum professor de matemática? Menos mal. Nunca pior. Eu nasci em 14 de julho de 1959. Quantos anos vou fazer este ano? Temos aqui um vencedor. Temos aqui o vencedor que fez logo a conta de cabeça, 59. Não, a pergunta não é essa. E já agora, em jeito de despedida, suponho que não é? Chegamos a 1 hora. Em jeito de despedida, vou-vos dizer qual é o meu segredo vergonhoso que eu não revelo a ninguém. Se quiserem depois ir procurar pela internet, eu acho que já houve lá alguém que descobrisse, mas está muito escondidito lá pelo meio. O meu segredo vergonhoso é o meu segundo nome, que é muito feio. Eu fiz o exame da 4ª classe, quando tinha 10 anos, e o examinador, quando eu disse que me chamava Ana, não Cristina, não Carolina, não Cláudia, mas Ana, disse, tens o mesmo nome de uma velhota da minha terra, muito feia, de bigode. E eu já não gostava do nome e fiquei sempre muito traumatizada com isso. De modo que é o meu segundo nome. É a resposta. Não sabem, não. Quem sabe? Não me digam que sabem. Quem disse que sabe? Eu perguntei, porque eles fizeram um trabalho de pesquisa. Mas não. Quem sabe é aquela senhora ali. Mas eu já a subornei. E ela não vai dizer a ninguém, não. Eu queria dizer-vos, se quiserem amanhã ou depois irem a Caminha, eu vou estar em Caminha amanhã e depois. Se quiserem na sexta-feira ir a Mares, à Feira do Livro, também vou lá estar. Aí já sabe o nome. E aí já podem, talvez, subornar-me ou torturar-me. E pode ser que eu confesse o nome, que começa por ser de cão, mas não é Cristina, nem Cláudia, nem Carolina. É um nome de velhota feia de bigode. Olhem, muito obrigada por terem vindo e espero que tenham uma boa viagem de regresso.